Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda mesmo. Começamos agora a nossa caminhada de 8 aulas especiais, 16 encontros, a bem da verdade, falando sobre a língua portuguesa e pensando no concurso, pensando diante do TRE de Santa Catarina e desta prova que você precisa realizar. A língua portuguesa é essencial e ela tem os seus milindres, as suas nuances, as suas particularidades, as suas idiosincrasias. A partir de hoje começamos a desafiar a cada um de vocês que nos acompanha a entrarmos nesse mundo da língua portuguesa, revermos alguns conceitos que nos foram ensinados, nos foram mostrados há muito tempo e que algumas vezes ficam distantes, porque a linguagem oral não é a linguagem escrita. Deveria ser, segundo alguns, mas a diversidade da língua e a sua riqueza pressupõe que ela vai além disso. Desta forma, professor Marlos Humberto Geronasso com vocês, nesses encontros trataremos da língua portuguesa, que é a nossa paixão. Nós vamos começar com um poema. Vamos começar com uma poesia, e essa poesia tocou a vida de Carlos Drummond de Andrade. Este poema, então, a transcrição da poesia, fez com que Drummond, saído de Itabira, ganhasse os ares do Rio de Janeiro, e ali na região de Copacabana, Ipanema, por assim dizer, Leblon, Copacabana, Drummond compilasse, na madrugada que lhe acompanhava, este segmento poético. Preste atenção a ele, porque ele tem muito a ver com a nossa língua, com o nosso trabalho. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Calma se te provocam. Paciência se obscuros, pois cada um tem 1000 faces secretas sob uma face neutra. E esses textos, poemas, te perguntam sem interesse pela resposta que lhe deres. Trouxeste a chave? Ah, sim, o mestre Drummond sabia que a nossa vasta língua é repleta de algumas situações que são comuns a todos e, ao mesmo tempo, incomuns, porque as desconhecemos. Nesse horizonte de 8 encontros, 16 aulas, por assim falar, vamos pedir que você acompanhe e relembre alguns aspectos normativos da língua. Também cientes de que o Aprova Concursos oferece a você toda a infraestrutura necessária. Ou seja, você tem uma equipe de retaguarda, tem a possibilidade de acessar ao site, de rever esta aula, de fazer exercícios, de trazer questionamentos, sempre em função do seu melhor resultado, que é a sua aprovação, é o que almejamos, é o que desejamos, é isso que nos trouxe aqui também. Ou seja, olharmos para você e termos a franqueza, a sinceridade de que o melhor trabalho pode ser feito para que você faça a prova com muita segurança e seja aprovado na prática mesmo. Primeiro encontro, esta primeira aula, tratará do acordo ortográfico, ou seja, é bom nós termos em mente, qualquer concurso que se realize em nosso país, hoje, presente, que se realizar até 2015 no Brasil, viverá com 2 acordos ortográficos, ou seja, com 2 normatizações. A normatização de 1971 e a normatização de 2008, ou seja, a norma de 2008. E por que isso se dá? Vamos explicar aqui com alguns slides daqui a instantes, que o nosso idioma é um idioma vasto no mundo. E hoje nós temos, sim, uma quantidade estimada de 250 milhões de falantes da língua portuguesa, pouco mais de 250 milhões de falantes da língua portuguesa. Só no Brasil, nós somos mais de 201 milhões, segundo o IBGE, na divulgação feita neste segundo semestre do ano de 2013. Então é de bom tom que nós tenhamos, assim, um horizonte de riqueza da nossa língua e de desafio da língua quando nós a temos que conhecer. Esse acordo ortográfico vigente, que será único e pleno a partir de 2016, por isso eu falei até 2015, ele está em discussão, ele foi gestado, ele começou a ter vida em 1990. Então, provavelmente, alguns dos que estão conosco, você moço, você moça, não havia nascido. E o acordo ortográfico já estava em discussão pela Academia Brasileira de Letras, pela ABL. Foi exatamente nesse ponto que eles começaram a separar, a retirar algumas coisas. E foi ali que a bendita treminha deixou de existir. E alguns já baniram o acento diferencial, ou seja, aqueles 2 pingos que ficavam no U por conta própria, sem entender que isso precisava de uma normatização. E ela ocorreu no dia 29 do mês de setembro do ano de 2008, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a mudança no acordo ortográfico. Claro que essa sanção teve a chancela, teve todo o trabalho da Academia Brasileira de Letras, que foi a preconizadora, que é quem fez esse estudo longo e, por conta disso, a ABL nos presenteou, nos agraciou com um novo acordo.
Esse acordo é precário. Vamos aqui em nossa crítica construtiva e pontual. É um acordo precário. Ele alterou pouco mais de 1,5% do nosso idioma. E ele traz, na prática, uma grande problemática que é o hífen. Então não fique você preocupado, preocupada, se você não compreende o hífen. Porque cá para nós, mesmo nós que atuamos na lida, que somos docentes da área, não entendemos as particularidades do hífen. No passado, o hífen era colocado quando nós estávamos com duas palavras e essas palavras precisavam ser agregadas. Então, trazíamos um termo composto. Para que houvesse uma junção desse termo composto, que na verdade queria dizer a mesma coisa, era necessário colocar um tracinho entre essas duas palavras. Esse tracinho denominado como hífen. Então a regra no passado parecia mais simples. Se o segundo elemento começar com vogal, se o segundo elemento começar com H, começar com R, começar com S, por favor, coloque o hífen. Mas espera aí. Então quer dizer que era simples assim? Simples no início. Porque depois as exceções foram tão grandes e tão contínuas que ninguém mais entendia o hífen e era melhor consultar uma gramática. Hoje temos algo similar. Embora o hífen tenha uma normatização, uma regra, essa normatização, ela é algo que também requer estudo. Requer estudo e contínua observação. Então deixemos isso de lado e agora nós vamos mergulhar um pouquinho em nosso trabalho e a partir disso você começará a vivenciar os aspectos da língua portuguesa pensando na sua abrangência, na sua concordância e, obviamente, na separação em sílabas, na questão do acento ortográfico, da grafia propriamente dita, para daí sim nós seguirmos para as classes de palavras. As nossas aulas 3 e 4 são essenciais porque dominaremos as 10 famílias de palavras para rever os conceitos do substantivo, do adjetivo, do verbo, do pronome, do numeral, da interjeição, da conjunção, enfim, da preposição, do artigo, todos eles desfilando em nosso encontro. Por isso, mais uma vez, a nossa saudação, nosso carinho especial a você, que é um concurseiro, que é uma concurseira e que está em busca de um horizonte diferenciado. E por isso, você precisa se dedicar, sim, está fazendo isso agora e é necessário que nós estudemos a boa língua. Então vamos para frente e vamos trabalhar exatamente com algumas dessas situações. Primeiro detalhe que temos aqui é a construção técnica dessa imagem que está aí para você. No início do ano, quando aumentaram os rumores de que as mudanças ortográficas acordadas em 1990 finalmente seriam tiradas da gaveta, a Academia Brasileira de Letras começou a se debruçar sobre os pontos obscuros. 6 lexicógrafos, olha que palavrão, 6 lexicógrafos e 3 acadêmicos têm essa missão. E tiveram essa missão, a bem da verdade. E por que eles tiveram essa missão? Porque necessariamente, ao trabalharem com essa missão, eles diziam isso de forma declarada para nós. Precisamos mexer com pontos obscuros da língua portuguesa. Uma das nossas aulas, já caminhando para a aula 8, aula 9, é a crase, a bendita crase. E a crase continua como um ponto obscuro. Não nos casos em que ela é obrigatória, tampouco naqueles casos em que não se usa a crase, mas na famosa crase que é facultativa. Então, por conta disso, é de bom tom que nós pensemos na crase facultativa lá na frente, daí revendo os pontos obscuros que não foram, de alguma forma, observados. E aí talvez você nos pergunte, mas espera aí, por que essa data do dia 29 de setembro? Porque 29 de setembro de 2008 é a comemoração de 100 anos, é o centenário do falecimento do gigante Joaquim Maria Barbosa Machado de Assis. Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis. E esse Joaquim Maria Machado de Assis, por assim dizer, é o bruxo do Cosme Velho, essa figura histórica e ao mesmo tempo interessantíssima, faleceu ali na região do Cosme Velho. Para você que vai ao Rio de Janeiro, visita um dos pontos turísticos, você visitará a região específica do Cristo Redentor, pertinho do Cristo você encontra a casa, a morada, o canto da figura. Na verdade, hoje não existe mais nada, existe um restaurante e uma plaqueta indicativa de que ali viveu Machado de Assis. E, efetivamente, Joaquim Maria viveu toda a sua existência, faleceu a sua esposa em 1904, ele faleceu em 1908. Então, 100 anos depois, em 2008, a Academia Brasileira de Letras traz para todos esse acordo discutido pelos lexicógrafos, pelos acadêmicos, e aí temos essa vertente, esse horizonte. Então, só para reconhecimento nosso. Agora, a abrangência. Dá uma olhada nessa imagem, nós vamos rabiscar aqui essa imagem,
e entendendo assim os lugares. Aqui, para muitos, começou tudo. Na verdade, não começou ali. Na verdade, tudo começa na Itália. E aí você tem a região da Itália, efetivamente, a Itália aqui, a velha bota, olha aqui, a Itália, aqui você tem a Itália necessariamente, e tudo começa na região do Lácio. Então, a região do Lácio deu origem à língua portuguesa. Nós, efetivamente, temos uma possibilidade de união com os espanhóis. Sim, eles têm uma simetria conosco. Os italianos, da mesma maneira, têm essa simetria conosco. Curiosamente, os franceses também têm esta situação e os romenos. Nós ficamos como a última perninha, a última vertente. A língua portuguesa, então, se disseminou por Portugal e as suas conquistas, até chegar ao Brasil e aos outros países necessariamente. Então, você tem aqui um aspecto geográfico que dá conta da influência da língua. Hoje temos esse horizonte de mais de 250 milhões de falantes dessa boa língua. Então, só para que nós tenhamos aqui. Vamos nos arriscar mexendo com a borracha. Olha só, eu fui ensinado e fui bem ensinado, a borracha funcionou super bem. Esse aqui é o nosso mundinho, então tudo começou na Itália e da Itália a prospecção foi distante. Gostei, borracha, tudo funcionando muito bem. Agora estamos felizes. Veja o mau uso da língua, não é? Veja o uso curioso. Observe essa imagem na sequência e você observar essa imagem, verifique se ela está certa ou se, na verdade, há alguma coisa errada aqui que poderia ser corrigida. Obviamente, a nossa língua, ao longo do período, foi extremamente maltratada, porque a língua portuguesa tornou-se mais uma língua brasileira do que qualquer outro sentido, qualquer outra situação. Aqui também está ótimo para você que pensa em utilizar alguns produtos da terra. Você pode adquirir a cêbola por esse custo, pode pensar no mel, pode obter uma melancia para sobremesa ou suquinho e ainda pode pensar na laranja também a esse conto, a esse valor necessariamente. São as vertentes que temos aí para nós. Apaga tudo aqui e vamos adiante. Essa situação de frase de para-choque de caminhão parece-nos sempre útil. É fácil falar de mim, difícil fazer o que eu faço. Desse jeito é mesmo, né? Não tem como deixar de existir. Agora, uma outra situação aqui, você deve ter na sua casa. Eu tenho a impressão que todos nós, e você tem na sua casa, esse Tupperware. Né? Mas você não vai utilizar esse termo porque não é um termo nosso, não é um termo brasileiro. Então alguém resolveu fazer aportuguesou o termo, resolveu simplificar. Só que essa simplificação, esse aportuguesamento só ocorre quando a academia delibera e dicionariza o termo. Veja um exemplo prático, o termo Twitter. A palavra Twitter foi incorporada em nosso dicionário em questão de meses. E imediatamente a Academia Brasileira se dobrou ao Twitter e já anotou no dicionário. Aliás, se você quer comprar um dicionário, vai aqui a nossa dica. Bom dicionário mesmo é o dicionário Volpe. Dicionário Volpe é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, ele está sempre ajustado. Não que os dicionários como Aurélio, como o dicionário Wise, não tenham a sua aplicabilidade. Claro que tem, mas o dicionário Volpe, V-O-L-P, é um dicionário de extrema excelência porque é produzido pela academia. Então, o curioso, eu falava sobre a palavra Twitter, é que o vocábulo Twitter hoje é um verbo. E você, inclusive, pode ser usado como substantivo, é óbvio, mas você pode utilizar como verbo. Então, não há nada errado em alguém simplesmente trabalhar com a conjugação do verbo tuitar. E ele vai dizer, eu tuito, tu tuitas, ele tuita. Nós tuitamos, vós tuitais. E assim você segue com a conjugação verbal. Parece-nos estranho, mas é o aportuguesamento. Agora, esse aportuguesamento da imagem que nós veremos agora, esse não. Aí você não tem nenhum Tupperware aí não funciona dessa maneira, né? E isso não funciona em absoluto. Aí as coisas não dão certo. Agora, esse cartaz é emblemático. É emblemático, sim, porque você imagina que em nosso país existem muitas situações com mau uso da língua. E esse cartaz é um dos campeões nisso. Não como a imagem que nós fecharemos com vocês daqui a instantes, mas o cartaz ajuda. Me permita a leitura desse cartaz para você observar o carinho com o qual as pessoas são tratadas. Alô, atenção! Quando você sair do banheiro, apagar a luz, por favor. E obrigar a apagar a luz, não é? Por favor. Poderíamos colocar vírgulas, ficaria bem melhor. Outras coisas, olha que coisas bonitas. Vocês que fumam,
Por favor, não jogue bituca de cigarros em qualquer lugar. Não é permitido você andar fumando maconha dentro do camping. Respeite a regra do camping. Obrigado, obrigado. Não andar gritando, olha que delícia, nem de dia, nem de noite. Ok? O ok também é ótimo. Todos vão gostar de você, principalmente o camping, que a essa altura virou um ser vivo, efetivamente. Você é uma pessoa bem educada. Então faça isso, que você vai em qualquer lugar, você será. Será, assim é duro. Então, será ou será? O que fica melhor, né? Então, você será bem-vindo ou bem-indo. Também a todos vocês que sairão da aula daqui a pouquinho, você é bem-indo. Não sei para onde, mas é. E aí, a todos a compreensão. Noel agradece. E que Deus, nosso Criador, abençoe a todos. Amém? Obrigado, 2005. Então, como você percebeu aqui, o péssimo uso do nosso idioma, a sua simplicidade, e aí você deve dizer assim, puxa, mas pensando bem, eu consegui entender na sua leitura. Sim, por quê? Porque a norma oral, ela é abrangente, nem há norma, apenas há o processo comunicativo da oralidade. Porém, quando trabalhamos com a forma escrita, e aí é o estudo da fonologia, que não é parte inerente desse concurso, mas que está no entorno dele, não é inerente como um conteúdo programático, mas está no entorno porque sem o desenvolvimento da fonologia você não consegue, inclusive, entender a acentuação e não consegue entender também a divisão silábica. Então, por isso a fonologia também é um aspecto interessante que está nos bastidores, está por detrás de toda essa situação. Compreender o aspecto fonológico é saber, de antemão, que é possível, sim, você trabalhar nas mais variadas situações, reconhecendo a linguagem oral e a linguagem escrita propriamente ditas. Muito bem, agora vamos adiante, terminando esse aspecto. Aí um acento faz toda a diferença. E a nossa aula 2, a nossa próxima aula que você acompanhará, a aula 2 traz exatamente isso, né? Um acento faz toda a diferença aqui entre aquilo que você deseja ingerir. Se você deseja ingerir algo diferente do que está aqui, você deve então mudar o acento ou você deve, dependendo da situação, suprimir este acento. Porque daí, fazendo isso, você não tem nenhum problema com o coco na sua vida. E aí, é claro, uma brincadeira, não muito agradável, mas verdadeira. Ser moça é fácil, difícil é ser virgem, certo? E aí, para você não dizer que essa é legal, eu vou precisar agora da paciência do nosso amigo, da nossa equipe querida aqui do Aprova Concursos, mas eu vou ter que mostrar um pouquinho aqui o cantinho para nós. Tem que chegar um pouquinho para cá para dizer assim, ou melhor, deixa eu olhar para você. Isso, melhorou, nós dois estamos aqui. Imagine alguém respondendo uma pergunta sobre, veja só, estamos com ela aqui. Processo de destilação simples. Então é uma pergunta de outra área, não é a nossa área, destilação simples. Vamos para boa química, para ciências. Daí o aluno comenta assim, como é o processo de destilação? Ele diz assim, de que maneira as coisas funcionam? Explique resumidamente o processo de destilação. Ele diz assim, faça uma linha no chão e atravesse-a. E você estará daquele lado. Atravesse de novo e você estará destilado. Veja que maravilha! E é claro que o professor efetivamente ironizou essa criação. Mas é a riqueza que a língua nos permite. Você está vendo aqui a dura que o professor deu no aluno propriamente dito. E ele diz, você estará destilado. Viu como é simples? E é simples mesmo quando você coloca assim. Terminando esta parte, aí uma outra brincadeira, aí pode não. E aqui você tem essa imagem. Olha como ela é fantástica. Ela foi usada em que local? Foi usada num concurso vestibular, não um concurso público para ingresso numa carreira profissional, mas um concurso vestibular. E a maravilha do uso desse concurso vestibular e dessa foto propriamente dita aqui é que os alunos, os candidatos, precisavam fazer o quê? Necessariamente. Os candidatos precisavam pegar essa ilustração e criar uma peça publicitária, um texto publicitário, no qual eles demonstrassem o seguinte, não só entender que há alguns problemas linguísticos, há alguns erros, mas também compreender necessariamente que, além desses erros,
Ele precisava criar um novo serviço, uma nova atividade. Uma maravilha isso, né? Você vê, a foto está ali, é perfeito. A nossa equipe trabalhando com competência, mesmo esse é o primeiro contato nosso, estamos estreando juntos. Eles comigo, eu com eles. E olha, já coloco o destaque aqui no quadrinho para nós, é maravilhoso, né? Agora, o problema é que não dá para entender o que o sujeito escreveu aqui. Talvez você saiba a cidade, que é em Cruzeiro do Norte. Talvez você saiba a cidade. Que é automecânica, nós também entendemos. Se é automecânica diesel, nós não sabemos. Mas que tem serviço de tratores em geral, montagem de motores, assistência técnica e o charmoso tende nas fazendas. Porque isso é maravilhoso, dizer que assim atende nas fazendas. A reforma de colheitadeira e implementos. E ninguém entendia isso. Então, isso aqui é um exemplo cabal, né? Para terminar isso, para saber que desgraça pouca é bobagem, o nosso Congresso Nacional, Congresso Nacional Brasileiro, 594 parlamentares, sendo 81 senadores, 513 deputados federais e milhares de funcionários, e esse carimbo que vocês estão vendo, publicado na primeira página do jornal Folha de São Paulo, publicado na primeira página da Folha, jornal Folha de São Paulo, publicou na sua primeira página um carimbo que era utilizado no Congresso Nacional Brasileiro para carimbar documentos internos do nosso país e documentos que foram encaminhados a outros países, a outras nações, e esse Congresso desse jeito. Quer dizer, essa é uma coisa respeitável. Então, só para dizer que desgraça pouco é bobagem, olha aqui o Congresso Nacional escrito desse jeito. Quer dizer, nem se deram ao trabalho de entender o processo. Então, isso existe sim, e é a riqueza e, ao mesmo tempo, a complicação da nossa língua. Mas agora vamos pensar mais pontualmente, então. E nessa pontualidade nossa, vamos direto para algumas mudanças. Então, grave a você algumas mudanças. Mas aí você diz, mas eu posso usar o quê? Eu posso continuar colocando trema? Pode. Cá para nós, não deve, mas pode. Se você já suprimiu, suprima de vez o trema, não existe, com exceção de alguns nomes próprios, como você verá agora na sequência. Então, em nomes próprios, sim. Vamos aí. Consequência, deixou de ser consequência, sem o trema, não deixou, continua falando da mesma maneira. Já, opa, volta. Já a palavra Miller, ou se você quiser a palavra Krieger, essas permanecem com o treminha necessário. Nós sabemos que em Santa Catarina há o Shopping Joinville, há o Shopping Miller. Então você continua utilizando o trema porque se trata de um nome próprio. Então, independentemente do acordo ortográfico de 1971 e do acordo de 2008, o treminha vale neste sentido propriamente dito. Muito bem, agora o hífen. Aqui um rápido detalhe. Então, se você está anotando agora, se está com lapiseira, lápis, se está com caneta em punho, anote para nós esses itens, reveja esta explicação, porque ela ajuda ao menos a dirimir algumas das dificuldades. Vamos a esse momento aqui. O hífen não se usará mais, perceba, quando o segundo elemento, eu tenho dois elementos, o elemento 1 e tenho o elemento 2, o hífenzinho vai aparecer aqui no meio, então ele não será usado quando o segundo elemento começar com S ou R. Ao invés do hífen, essas letras serão o quê? Duplicadas, como você verá agora, necessariamente. Vamos colocar aqui, isso apagou, bonitinho, então vamos ver o que duplica aqui necessariamente. Aí está para nós, não é? Então aí você vê com toda tranquilidade caindo. Era antissemita, agora vira antissemita e contra a regra fazendo o quê? Dobrando o R, dobrando o S. Então agora esta é a forma de 2008. 2008, aqui 1971, aqui necessariamente, ok? Certíssimo para nós? Adiante. Exceção, só não muda quando os primeiros elementos terminarem com R. Daí não muda, porque você não precisa dessa dobra a mais. Então, hiper requintado, hiper resistente e super revista. Permanecem exatamente assim, não importa se é 1971, não importa se é 2008, necessariamente. Permanece da mesma maneira. Muito bem, outro item. O hífen não se usará mais quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com vogal diferente. Então, espera aí. Eu escrevi a palavra, terminou em A. Daí a segunda palavra começa com vogal diferente. O que acontece? Não se usará mais o hífen. Ele está banido daqui para frente. Vejamos o exemplo. O exemplo vai aparecer aí já para você.
Extraescolar, autoestrada. Cuidado, então, porque pelo acordo de 2008, a autoestrada vai se grafar desta maneira agora e extraescolar também vai se grafar desta maneira a partir de agora. Então, muito tranquilos em relação a isso. Muito bem, hífen e outros estudos. Acento circunflexo. Cuidado, porque nós temos os intrépidos verbos ver, crer, dar e ler. Dar e ler. Por favor, agora olhe para mim, por gentileza. Bem importante essa explicação. Ter não tem nada a ver com os verbos ver, crer, dar e ler. Ver, ver, crer, dar e ler. Pelo acordo de 71, eles possuíam um chapeuzinho, possuíam um circunflexo. Olhando para o acordo de 2008, eles perderam o circunflexo. Mas o verbo ter não tem nada a ver com esses e ele permanece sim com o seu circunflexo. Verbos ver, crer, dar e ler, como você verá agora na prática. Vamos apagar aqui, muito bem, como fica, está em vermelhinho, fica assim agora, nenhum segredo, nenhuma dificuldade. Olha que beleza, fácil de nós entendermos, fácil de compreendermos sim. O acento circunflexo não se usará mais em palavras terminadas em hiato. Hiato, hiato, separação, hiato, separação. Ditongo, união, ditongo une, hiato, separa. Então um casal sempre quer um ditongo, algumas vezes produz um hiato pela convivência. Então nós temos o quê? Enjoo, vou, perdeu o circunflexo. Então, cá para nós, para frisarmos isso, reprisarmos. Verbos ver, crer, dar e ler. Vou, enjoo, sobrevoo. Tira, tira mesmo efetivamente o circunflexo. Eu posso mesmo? Claro que pode, está no acordo, você está fazendo apenas o que é certo. Acento agudo, cuidado, não se usará mais em palavras terminadas em eia e em oia. Então, em eia e em oia, assembleia, ideia, joia. Tira tudo isso. Você não tem mais este acento. Embora dê uma vontade enorme de acentuar, você não precisa mais acentuar, não vale a pena. O acento agudo não se usará mais nas palavras paroxítonas. Paroxítonas, aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Não se usará mais diante de ditongos, quando precedidos de um ditongo necessariamente. Como, por exemplo, feiura e viúva. Puxa, você diz assim, olha, mas eu não sabia, então viúva não tem mais acento, não vai mais a ser acentuado? Não, não vai. Então tire qualquer ideia de acento em viúva a partir daí, não tem mais também. O acento agudo não se usará mais nos poucos verbos em que o tônico, depois o G, o Q, e antes do E ou I, como você verá aqui necessariamente. Olha, isso não muda a oralização, senhorias. Isto não muda a maneira como você fala. Isto muda a maneira como você escreve. Então, nada de averigue continua sendo averigue e não averigue. Nunca houve isso. Averigue, argue, do verbo arguir, interrogar, e apazigue, necessariamente, mas agora sem o acento. O alfabeto passa a ter 26 letras, então aquelas letras banidas, como o K, o W e o Y, é assim que se fala, na verdade, vão corrigir. Vou corrigir o professor, não é W, é W e Y. Cá para nós, isso não é tão relevante assim. Mas essas três, o K, o Y e o W, passam a fazer parte do processo plenamente. Vamos adiante, então, 26 letrinhas aí, e estamos já no desfecho. Em Portugal, muda bastante, sobretudo na duplicação do C e do P, como você verá agora, ação, ato e adoção. Eles passam a banir o P, os P's e os C's, sobretudo os dobrados. Em erva e úmido, você tem exatamente isso, que passa a ser diferente para eles do que era para nós. Último slide nosso. Exatamente isso. Para você dar uma olhadinha nas palavras, aqui você tem a preposição para e o para-verbo. Antes havia o diferencial, não há mais, agora o para não tem mais esse acento. O pela e o pelo, da mesma forma, o polo e o polo, a pera seguindo o mesmo princípio e a pera que funciona da mesma maneira, ou seja, muitas vezes utilizamos esses vocábulos, né? Alguém diz assim, peraí para isso. Ou alguém diz assim, a água está muito quente. Se a água está muito quente, ela está pelando. E alguém pode utilizar isso no sentido de pelar mesmo. Ainda é possível, embora já exista um certo arcaísmo quando você pensa na água pelando, ou mesmo quando você observa esta situação pontual do idioma, como nosocômio ou alcaide, que são palavras antigas. E o pera entra nessa linha de pensamento. Muito bem, então a aula inaugural do nosso curso. 8 aulinhas, 16 encontros na prática.
trouxe para você a normatização, como estamos hoje. Você pode escrever olhando para o horizonte de 1971, o acordo ortográfico no qual você e eu fomos alfabetizados, e você pode escrever também de acordo com o de 2008, que vimos agora em alguns dos seus detalhes, certo? Na próxima aula falaremos sobre o quê? Sobre acentuação e olharemos para a separação em sílabas. Muito obrigado pela sua companhia, continue com o trabalho do Aprova Concursos, diga para os outros que vale a pena e esteja com o professor Marlos na próxima aula de Língua Portuguesa. Até breve.